Olá, boa tarde! O tema da nossa live de hoje é: seus medos te vencem? É um bate-papo aqui, mas eu vou trazer alguns conceitos a respeito do medo como uma reação, uma emoção, também os seus aspectos do que pode ser real e do que não pode ser real, né? Olá, Nilciane, seja bem-vinda também, tá? Então vamos lá, seus medos te vencem? Uma frase bem conhecida é: não existe crescimento fora da zona de conforto. Oi, Marli, bem-vinda também. Tudo bem, né, gente? Vamos aqui ao nosso conteúdo, o pessoal vai chegando aí. Então vamos lá. O nosso medo, né? O medo como uma das emoções primárias que a gente tem. Porém, ele também tem o lado positivo e o lado negativo das nossas interpretações. Todas as nossas emoções, elas passam por uma linha de pensamento. Esses pensamentos, eles nos levam a ações. Ou seja, essa transição de emoção a partir da sua interpretação, a gente chama de sentimento, né? Um exemplo bem simples. Estamos duas pessoas caminhando numa avenida, de repente chega um assaltante com uma arma. O sentimento envolvido ali vai ser qual? O medo, tanto para mim quanto para outra pessoa. Porém, esse mesmo sentimento, essa mesma emoção ali, ela vai poder partir por mais de uma vertente, nas nossas reações, por exemplo. Uma pode simplesmente sair correndo e dizer, minha reação ao medo foi o quê? Correr. Outra pode simplesmente paralisar, ficar ali estagnada, também como reação à emoção do medo. Então, toda emoção, ela tem a nossa, vamos dizer assim, a particularidade de passar pelos nossos pensamentos antes de reagirmos a eles. Por isso que quando a gente fala sobre emoções, a gente não fala sobre controlar as nossas emoções. A gente fala de ter uma boa inteligência emocional, uma boa gestão das nossas emoções. Parte do princípio de acolher as minhas emoções. E a partir disso, desse autoconhecer, poder gerenciar o quê? Aquilo, qual a maneira que algo que aconteceu de maneira externa vai ter a capacidade de me influenciar ou não. E isso é um processo e é um trabalhar. Agora, vamos pensar na nossa zona de conforto. Para quem não acompanhou a live da semana passada, a nossa live da semana passada, eu falei um pouquinho sobre a zona de conforto. E essa zona de conforto, na verdade, ela tem como se fosse o núcleo dela. E a primeira barreira a ser encarada e a ser vencida é exatamente conhecida como a zona do medo. Por que zona do medo? O nosso cérebro, ele é, vamos dizer assim, preguiçoso. Ele não gosta do que é desconhecido pra gente. Ele não gosta vamos dizer assim, todo caminho neural já formado, para o nosso cérebro é mais fácil, poupa-se energia, se a sua linha de pensamento for por aquele mesmo caminho, aquela mesma trilha neural que a gente chama. Então, tudo que é desconhecido traz essa sensação, né, essa emoção, que é o medo. E o interessante, gente, que o medo, ele é uma emoção, um sentimento que ele é retroalimentado. Ou seja, quanto mais eu penso no meu medo, né, a gente parte do pressuposto, tudo daquilo que eu foco expande. Se eu tenho medo, por exemplo, de cobra, eu tenho medo de cobra. E aí eu fico pensando, se eu tô numa área verde, que eu chego ali, eu falo assim, pode ter cobra, aí eu já liga o alerta. Aí se eu fico pensando, mas eu tenho medo de cobra, tenho medo de cobra, tenho medo de cobra. Quando você percebe, o seu medo, ele chega a te causar a paralisia. O medo, o que acontece? O medo, ele vem dessa emoção. E ele deriva de algum pensamento, tá? Que vai engatilhar isso dali. Então, ele tem o lado bom, o lado benéfico, porque o medo, ele é um alerta daquilo que está um perigo iminente.
Então, vamos pensar aqui em situações de pessoas que têm uma certa anomalia, que ela não consegue sentir o medo, tá? A grande maioria dessas pessoas viveram pouco, tá? Morreram jovens. Por quê? Frente a um perigo, um risco eminente de acabar ali com a sua vida, elas não tiveram a prudência, a cautela necessária que o medo produz na gente. Então, o medo, gente, ele não é algo negativo, em suma, na sua essência, como um sentimento que traz esse alerta, tá bom? Ele não é. E isso é para nossa sobrevivência. Porém, o que a gente chama de medo emocional é aquele medo que nos trava. Existem níveis de medo. Eu vou citar um exemplo aqui. Ó, tem pessoas que têm um medo de aranha. Um exemplo. O medo natural, ele vai fazer com que você, na hora de você calçar o seu sapato, que você tenha a prudência, por exemplo, de agitar o sapato. Por quê? Pode ser que tenha uma aranha ali. Então você vai agir com prudência diante dessa situação de risco. Agora, tem pessoas que têm o nível de fobia. O que é a fobia? É um transtorno dessa emoção, o medo. E a pessoa não consegue sequer assistir um filme que apareça ali uma aranha. Isso para ela é a reação no corpo dela são as mesmas, tá? Do que se ela estivesse vendo ali uma aranha em cima dela na realidade. E nisso parte também uma maneira do nosso cérebro funcionar. Ele não tem a capacidade. Eu tenho medo de altura e lugar fechado. Sim, o medo, a gente vai entender um pouquinho aqui dessas fases do medo, tá bom? Aí você pode avaliar qual é o nível, tá? Porque quando chega no nível da fobia, que realmente é um medo paralisante, esse tipo de medo, existe um tratamento, tá? Existe tratamento para esse tipo de medo, né? Agora, em primeiro momento, esse medo, o medo da altura, por exemplo, tá? Vou usar esse exemplo aqui. Ele realmente instiga na gente o quê? O medo, a questão da sobrevivência. Poxa, eu estou na altura dessa daqui. Se eu caio de um lugar desse daqui, é um risco enorme para minha vida. E isso é natural, tá? E a gente precisa levar em consideração esse medo, tá? Quando eu digo, gente, primeiro eu vou falar aqui dos níveis do medo e depois a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos, tá? De medo. Então, olha, em primeiro momento é esse que traz a prudência, a sobrevivência, tá? Tá ligado à nossa sobrevivência. E em níveis mais que vão se aprofundando até chegar na fobia, tá? A fobia é realmente alguém, por exemplo, não entra num elevador de forma alguma, porque o elevador vai subir acima do nível do segundo andar. Esse nível chega a ser de fobia, tá? Lembra lá, gente, que o medo, ele se inicia pela falta de conhecimento. Aquilo que o nosso cérebro não tem a capacidade de calcular, de ser previsível a nossa reação, isso produz medo. Toda zona desconhecida produz medo, tá? Em um âmbito mais simples, eu quero citar o exemplo de pessoas que vivem em cidadezinhas do interior e estão insatisfeitas com a vida que elas levam ali, sua vida profissional, os seus relacionamentos, não tem perspectiva de crescimento. Só que a pessoa fala assim, mas eu vou mudar para onde? Como é que vai ser se eu mudar para uma cidade maior? Com uma cidade mais populosa? Uma cidade onde eu não sei andar? Aqui, pelo menos, eu conheço todo mundo, eu posso sair na rua tranquilo, eu tô então na minha zona conhecida, minha zona confortável. Aqui eu sei que eu vou acordar, eu vou ver fulano de tal, eu vou pro meu trabalho, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mesmo que isso não me gere prazer, satisfação na minha vida, mas aqui é uma área que eu conheço. Então, isso trazendo para um âmbito de qualquer hábito, tá? Que a gente precise trabalhar na nossa vida, a gente vai ter que enfrentar essa zona do medo. Que é o quê? É o desconhecer. Então, ó, tem aqui, ó, a Neuciane é educadora física. Eu vou usar esse exemplo, tá? Tem uma pessoa que ela é sedentária. Nunca praticou uma atividade física, tá? E ela não tem o conhecimento das sensações de prazer, a liberação hormonal que tem, atividade física de maneira constante, regular. Ela não conhece isso, ela não vivenciou isso,
tá? Então, essa pessoa que é sedentária, ela vai ter uma dificuldade maior, tá? De começar a prática de uma atividade física. Principalmente porque quando ela vai iniciar a prática de educação, de uma atividade física, tá? Ela vai sentir dores. E o cérebro dela vai entender que aquilo ali é ruim. E para ela que é sedentária a vida inteira, gente, é muito mais complicado ela adquirir este hábito. Então, qual a estratégia, né, a ser utilizada nesse ponto? É o conhecimento. Isso mesmo, Neuciane. Olha, eu tive crises de enxaqueca. A Neuciane tá mencionando aqui, gente, ó, tem gente que tem medo de sentir dor. Eu tenho enxaqueca e eu já senti, assim, dores terríveis, terríveis. E a Neuciane é minha professora aqui, minha personal trainer, né? E eu já até mencionei pra ela, eu falei assim, olha, a minha cabeça doer parece que virou uma âncora, tá? Um gatilho, para que eu não faça atividade física regular. Porque se eu fico parado um tempo, volto a fazer, a minha cabeça dói, né? Só que aí é onde entra o conhecimento. Eu tenho a informação, o conhecimento que o fato de eu praticar a atividade física de maneira regular, isso é super saudável e ajuda muito na regulação das minhas crises de enxaqueca. Ou seja, sempre que eu vou falar de zona de medo, área de conforto, sempre eu vou falar de ganhos primários e ganhos secundários, tá bom? Então, qual é o meu ganho primário nessa questão? É a prática da atividade física a longo prazo e que vai me gerar uma melhor qualidade de saúde. Qual é o ganho secundário, né? Qual o ganho secundário disso daí? Eu não fazendo, naquele dia a minha dor de cabeça não vai doer. Agora, perceba, gente, o conhecimento, ele é capaz, tá? E ele, no âmbito do medo, do tratamento de fobias, né? Ele é também um grande aliado, tá bom? Existem técnicas, tá? Que a pessoa, por exemplo, sente medo de um animal ou de avião, essa pessoa é exposta de maneira segura, tá? Aos poucos, com o devido conhecimento a esse objeto de medo, né? Em um ambiente controlado, obviamente, tá bom, gente? Ó, você sente medo de cobra, vai lá e pega na cobra que você vai... Não. É a partir de desenvolver um conhecimento prévio e criar situações com maior controle para que você se exponha àquilo. Como, por exemplo, olha, sobre a altura, o elevador. Aquela pessoa que que tem medo de pegar o elevador. Se ela, por exemplo, estudar sobre o funcionamento daquela máquina, como é o sistema de segurança, de frenagem, disso, daquilo outro, isso reduz bastante o nível de medo, tá? Agora, olha só, o enfrentar o medo, tá? É algo que gera um grande estresse no nosso organismo, como um todo. E não é fácil, não é fácil o enfrentar o medo. Assim como não é fácil você instaurar um hábito, né, na sua vida. A instalação de um novo hábito é algo que traz, né, esse desconforto. Tudo que é lidar com o enfrentamento de algo desconhecido vai gerar esse desconforto, tá ok? Então, quando a gente vai falar, então, gente, olha, dos tipos de medo, tá? Então, a gente viu os níveis de medo, ok? Que pode ser o nível natural, tá? E pode ser aquele nível que chega a ser fobia. Isso, gente, eu falei, citei exemplos aqui de algo que é real, tá? Um animal, a altura, tá bom? Locais fechados. Porém, existe um medo do desconhecido, né? Que ele é irreal. E eu vou mencionar aqui, por exemplo, tem pessoas que têm medo de iniciar projetos por medo do fracasso. Já tem pessoas que não iniciam projetos pelo medo do sucesso. Aí você fala assim, mas como assim, Camila? A pessoa tem medo de dar certo aquele plano? Sim, porque dando certo aquele plano, o que ela vai perder? Será que ela vai perder o relacionamento com aquelas pessoas que ela ama? Será que ela vai ter que se distanciar de algumas pessoas? É sempre aquela história dos ganhos primários e ganhos secundários, tá? E parte daquilo que é real, mas também parte daquilo que não é real. É algo da sua imaginação.
E esse medo, gente, quando ele atinge um nível de te paralisar, ele traz grandes prejuízos na sua vida. Em todo o momento nós vamos deparar, em qualquer zona de algo desconhecido, nós vamos deparar com essa zona do medo. Agora, qual é a nossa atitude, tá? Primeira, buscar conhecimento. É o que a gente chama de alargar a zona de conforto, que é o quê? É a zona de aprendizagem, tá? Quando você busca ali o conhecimento para lidar, ou seja, para adquirir uma habilidade que você precisa adquirir para alcançar um objetivo que você deseja, tá ok? Então você tenha... Neuciane tinha medo de investir, fez um curso, hoje investe, tá aí segura já, e é isso mesmo. Então assim, gente, tudo parte, tá? Esse primeiro ponto aqui é coisa prática pra gente. Olha, eu tô com medo de fazer isso. A gente tem que aprender a se questionar. De onde origina esse medo? Por que eu estou com medo? Eu estou com medo de quê? Isso de fato traz risco para mim? Isso de fato vai fazer com que eu perca coisas que eu não gostaria de perder? Ou é algo que eu estou criando e alimentando na minha mente, tá? E sem ter a vivência, dificilmente, né, a gente vai poder afirmar se é ou se não é. Então, a primeira coisa necessária, informação, tá? Informação, conhecimento. Mas existe aí uma coisa que é muito importante, a coragem, tá? A coragem. E quando eu falo de ter coragem, de ir com medo mesmo, é sabendo avaliar aqueles níveis de medo, tá? Não é se eu tenho uma fobia de altura, eu vou vencer esse medo se eu for lá e pular de paraquedas. Não é isso que eu tô dizendo, tá? A gente precisa primeiro acolher o nosso medo, entender de que eu tenho medo, quais são os gatilhos que me levam a ter medo, quais são as sensações que isso me causa, quais são as maneiras que eu poderia diminuir esse risco que eu imagino ter, que me gera medo, tá? E a partir disso, a coragem de realmente enfrentar e ir com medo mesmo, tá? O medo, gente, ele pode ser um grande indicador do caminho correto. Como assim, Camila? Principalmente quando a gente fala de desenvolvimento e crescimento. Se hoje você tem um nível de insatisfação com o seu nível de vida, com a sua qualidade de vida no momento, com o seu nível salarial, com a quantidade de pessoas que você impacta nesse nível, provavelmente, aonde você tem medo é aonde você deve ir. Por quê? É onde está o que você ainda não conhece. E o que você ainda não conhece é o que vai te levar a níveis que você ainda não alcançou. O desconhecido é o que vai te fazer levar a níveis, a pessoas que você ainda não atingiu. Então, a maneira de você confrontar os seus medos, né, é enfrentando-os, não deixando com que eles te vençam. E aí é aonde entra. Quais os medos você escolhe? Por que eu tenho que escolher o medo? Eu não tenho que sair enfrentando todos os meus medos? Eu não disse que enfrentar o medo gera um nível de estresse muito grande? Então, é necessário que eu escolha quais os medos eu vou enfrentar nesse momento. Vamos supor, uma pessoa tem medo de cachorro, tem medo de aranha, tem medo de aparecer na internet, tem medo de conhecer novas pessoas, tem medo de mudar de cidade. O que convém eu enfrentar hoje, tá? Quais são os medos que hoje eu preciso enfrentar para subir de nível? Lembrando que o que eu disse aqui, olha, aquilo que você não conhece é o que vai te levar a níveis que você ainda não chegou, que vai te levar a pessoas e a lugares e ambiências que você ainda não participou. E existe muito mais, gente. Agora, quais são os meus medos hoje? Qual é a minha zona de conforto? O que é que eu faço todos os dias? E se eu não tenho o pensamento de crescer, de desenvolver, né, e ficar ali na minha zona de conforto, qual é o medo que eu não quero enfrentar para sair dali? Porque cada um tem uma vivência e cada um sabe de si
vamos dizer assim, aonde aperta o calo? Qual é a sua dificuldade? Então, com base no conhecimento prévio e com base de desenvolver a sua coragem e resiliência, você deve sim enfrentar esses medos. Agora, se tratando de fobia, de realmente reações que não são comuns, tá? Esse nível realmente que chega a ser desalinhado com essa sensação de medo, então sim, deve ser procurado ajuda especializada para isso. Mas o meu incentivo aqui, gente, é trazer o quê? Conhecimento. Para a gente poder aprender a lidar com as nossas emoções. E de fato ter a inteligência emocional necessária. Quem tem e desenvolve, tá? Uma inteligência emocional é uma pessoa que tem muito mais sucesso na sua vida. É uma pessoa que tem muito mais terminativa para as coisas que começam, os projetos que iniciam. Essas pessoas, elas são aquelas que vão mais além, que realmente se desenvolvem, que resolvem assumir o que a gente chama, né, no desenvolvimento pessoal, do protagonismo da sua vida. Espero que esse conteúdo aqui, a nossa live de terça, é sempre para trazer conteúdo relacionado à nossa inteligência emocional, o autoconhecimento como base de uma melhor qualidade de vida, tá bom? A nossa saúde mental sendo colocada aqui para vocês de maneira gratuita, tá bom? Espero que vocês façam bom proveito do conteúdo de hoje. Eu espero que tenha contribuído aí de alguma forma para vocês, tá bom? Um grande abraço e até a nossa próxima live.